Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre é difícil para mim assumir que tenho inveja. Tá? É um tema que pouco é falado. Eu não estou vendo assim nas mídias as pessoas falarem ou exporem esse sentimento que é tão prejudicial, tanto para quem sente quanto para quem recebe isso, tá? Eu tenho um primeiro vídeo que eu fiz e eu não dava tanto significado assim, para mim era rotineiro, assim, fazia parte, não era tão sério, sabe? Eu não dava tanta atenção para esse assunto, sabe? Mas fui, com o tempo, fui fazendo as limpezas, fui entendendo um pouco melhor e já foi sendo me revelado o quão prejudicial é esse sentimento de ter inveja, não só de sentir inveja por alguém, quanto a pessoa invejada também, ela é prejudicada por causa disso, tá? Então eu vou partilhar muito da minha experiência e que eu vivi logo no começo. Eu senti essa inveja sim, e não foi pouca não. Eu vou partilhar com vocês um pouco da minha experiência e o que eu posso dizer, eu vou justificar essa minha experiência, eu vou partilhar com vocês que tudo isso que nós sentimos de negativo por causa da inveja, tudo é ilusório, mas eu vou chegar aí, tá? Então eu vou meio que começando justificando por que que eu experimentei esse sentimento de inveja logo no começo. Eu nasci, quando ao nascer, o meu braço se deslocou, eu vim de ponta cabeça, eu nasci pelos pés, então eu tive um trauma bem considerável no nascimento. E depois, logo, eu passei por uma série de experiências intensas, negativas e pesadas. Abuso, bullying, assédio, tudo quanto é coisa, eu passei experiências muito pesadas. Então, logo no começo, logo no começo da minha adolescência, a partir dos 8, 9, 10 anos, mais ou menos assim, 12, assim, eu já começou a despertar isso em mim, sabe, esse sentimento, porque eu via fora e não tinha dentro. Dentro dessas experiências que eu vivi, foi despertado o quê? O meu nascimento, e entre tantas experiências. Despertou, o que foi que eu adotei aqui, que é uma lista? Uma carência, uma falta, a rejeição, o medo, a insegurança. Então, tudo isso estava dentro de mim, e aí, essa falta que eu tinha, eu olhava a outra pessoa e eu sentia, eu via que a outra pessoa tinha tudo, então eu passei a olhar e eu não sei a palavra certa, parece que eu fiquei fissurada nessa pessoa, sabe? Eu fiquei fissurada nela. É como se eu tivesse assim, eu grudei. Então, nessa pessoa, é como se tudo que eu contava para outras pessoas nos meus relacionamentos, eu falava dessa pessoa, entende? E eu estava numa fissura, dependência emocional total, uma dependência, eu não consigo falar mais. Eu não vivi, a minha mente só tinha essa pessoa, eu não tinha a minha vida, entende? Eu contava para outras pessoas a vida dessa pessoa, entende? Eu não contava nada sobre mim, entende? Eu era totalmente dependente mesmo e carente, sozinha, só que eu não entendia isso, eu não conseguia ver isso. Aí eu percebia que algumas pessoas no meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar na adolescência, falavam que eu tinha isso, o sentimento de inveja, mas eu não conseguia entender, eu não conseguia identificar, eu não conseguia ver, sabe? E eu ficava assim, porque essa palavra para mim, quando foi me revelada, eu ficava assim na procura, querendo saber aonde que estava isso no meu comportamento, ficava procurando isso em mim, sabe? E aí foi passando, e eu sempre dependente. Até que um tempo, o universo, ele é muito inteligente. Ele não faz nada à toa. A gente não está aqui à toa para viver, para trabalhar, para ter dinheiro, para casar, para ter filho. Não é assim. A vida, a gente não está aqui só para isso, entende? Tá? Para se conhecer, para se curar, tá? E aí a vida foi separando essa pessoa de mim, foi me afastando dessa pessoa,
até que eu fui projetando essa minha carência, essa falta em outras pessoas, entende? Aí eu pude ver melhor, entende? Aí dá para perceber melhor. Aí fui projetando a carência em outras pessoas. Quando eu encontrei essa ferramenta, foi a única, gente, a ferramenta de limpeza emocional, foi a única que eu consegui ver nitidamente em mim essa inveja no meu campo, tá? O que que era? E não era o ter a pessoa, também era o ter, mas o jeito que a pessoa, a inveja, ela não vai muito do que a pessoa tem, é do que a pessoa é, do que a pessoa faz, do que a pessoa celebra, entende? Então era a energia, era a alegria, era a disposição, eram os relacionamentos que tinha, tudo isso que envolve a outra pessoa, eu olhava aquilo e queria aquilo para mim. E eu não vou classificar se era inveja boa ou ruim, eu não fiz nada em prol disso, mas era inveja, era um sentimento de inveja, não importa o grau dela, porque tem pessoas que fazem trabalhos, magias em prol dessas invejas, né? Então eu não vou enumerar o grau de inveja que eu sentia, mas eu olhava aquilo, queria aquilo para mim, entende? Porque eu sempre falei isso nos vídeos, no que eu sentia. Logo no começo, a minha adolescência inteira foi apática. Senti uma tristeza interna muito grande, um vazio, uma tristeza, uma solidão, uma falta, uma carência, e nada me deixava feliz, nada me deixava feliz. Eu lembro que tinha concurso na escola, as pessoas ganhavam competições, ou então estava todo mundo rindo numa festa. Eu não conseguia partilhar dessa alegria. Eu não sentia essa alegria dentro de mim. Não tinha, era uma apatia interna, uma tristeza interna, entende? E isso desperta também a inveja. Entende? E aí, quando eu fui fazendo as limpezas emocionais, que eu peguei logo, quando eu peguei essa ferramenta, eu já fui logo para o meu nascimento, visitei várias vezes o meu nascimento, e por fim entreguei para o terapeuta. E aí eu fui seguindo e fazendo as limpezas emocionais de todas as experiências pesadas que eu vivi, tá? Intensas, pesadas mesmo, para uma criança, assim, sabe? E aí eu fui limpando todas essas experiências e fui percebendo melhor, fui encontrando melhor. Eu pude ver em mim o sentimento de o que era a inveja mesmo, entende? O que que era o sentimento de inveja? Porque muitos falam que a inveja negativa é querer o que o outro tinha, não queria que o outro tinha aquilo. Você queria aquilo do outro, entende? O meu já não era assim. Eu eu só queria o que o outro tinha. Entende? Brinquedos de criança e tantas outras coisas. Na adolescência, namorados, situações, assim, alegria, entende? Era mais isso que eu ficava olhando. E, e aí, quando eu fui fazendo as limpezas, eu fui encontrando essas situações e fui limpando isso em mim. E é isso que eu quero entregar para vocês. Quando a gente assume esse sentimento, diz para você, mas você não precisa falar para ninguém. Você não precisa contar para ninguém. Você só precisa abrir essa situação que você sentiu por essa pessoa para você mesmo. Entende? Então, senta no seu quarto e abre, pega uma cena onde você sentiu aquela pessoa fazendo não sei o quê, ou a roupa, ou o dinheiro, o relacionamento, o trabalho que ela ganhou, foi prestigiada no trabalho, e você não, você se compara muito. Então, pega essa situação onde despertou o sentimento de inveja, assume isso, essa responsabilidade, e limpa em você. Você vai ver que quando você for limpando, eu digo isso por experiência, quando você vai limpando, dentro de você vai expandindo, você vai sentindo uma abertura, uma leveza muito maior. E quando você limpa também os traumas, no meu caso, que eu limpei na gestação e tantas outras experiências negativas que eu vivi, eu fui limpando, você vai encontrar dentro de você aquilo que você é de verdade, o tesouro, um tesouro abundante, uma abundância, uma prosperidade, uma sabedoria infinita. Você vai se encontrar com o todo, com a divindade, com Deus que existe dentro de você. Você vai ser um com Deus, porque você é um com Deus. Essa é a sua essência, é essa a sua verdadeira natureza, é a abundância, é o amor, é a prosperidade. E isso eu posso dizer
afirmar, entregar isso, porque é o que estou sentindo agora. Nós somos um com Deus, estamos todos conectados, somos filhos do mesmo Pai, entende? Somos uma só essência, um só ser, um com todo, com tudo que há. E essa sensação de amor, de alegria, de abundância, de prosperidade, de paz, ninguém vai tirar de você. Você pode perder tudo da forma. Você pode perder dinheiro, pode perder carro, pode perder relacionamento, pode perder qualquer coisa. Mas o amor que existe dentro de você, a paz, a sensação de abundância, de prosperidade, de alegria, porque você não precisa ter nada, mas aquela alegria que brota dentro de você, a hora que você for limpando todas as suas questões que estão na sua mente, você vai se conectar com isso, ninguém tira de você. É algo seu, é nato, é a sua essência, é a sua natureza, entende? O que eu quero dizer? E aí que você vai ver que tudo isso, que a inveja, a carência, a falta, são tudo experiências ilusórias, elas se dissolvem. São energias que você, emoções, que foram projetadas, estão nessas energias no nosso campo, e elas, nessas energias, contém a informação da cena que você sentiu isso, entende? Por isso que a gente precisa de uma cena na mente. Você tem que olhar para essa cena e limpar em você toda essa sensação de inveja que você sentiu. Aí você limpa, você vai sentir a paz quando você for olhar para essa cena. Por quê? Porque isso é ilusório, não é real. Tem uma frase que eu coloco que eu coloquei na minha página do YouTube, tudo pode ser dissolvido, só o amor é real, entende? Porque só o amor é real. Você pode pegar algo que você tem um amor incondicional, alguém, né? Porque aqui algo não dá. Alguém, algo que te faça, desperte um amor incondicional, não dá, não chega mais. Porque a sua essência é amor incondicional. Essa é a sua verdadeira natureza, entende? É a paz, é a abundância, é isso que chega. É aí que vai a limpeza, até aí que vai a limpeza emocional. Só que no nosso inconsciente a gente carrega experiências de vidas e vidas, tá? Então, não é uma limpeza assim do dia para a noite. Não é em uma semana você vai chegar nesse lugar. E não é facinho assim, não, porque tem as resistências do ego, tem as resistências dessas emoções. Elas criam obstáculos, entende? E aí eu fiquei 4 anos para limpar emoções intensas e densas que estavam no meu campo. Tem gente que deve levar mais, que trouxe uma bagagem mais pesada, mais intensa nessa vida, de vidas passadas, entende? Então tem para umas pessoas, de repente uma limpeza emocional profunda não é, ela precisa ter uma outra vida para ainda ir curando outras experiências, entende? Mas só o fato de você limpar as questões emocionais dessa vida, você já vai sentir o que eu estou falando, essa paz interior, esse amor, essa abundância, essa alegria que brota dentro de você. E aí você vai poder partilhar com quem tem, com quem não tem, porque você vai ter os olhos de Deus, a compaixão. Então, quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem saúde, você vai se sentir igual a todo mundo. Essa é a sua verdade, a sua verdadeira natureza. É essa sensação, é se sentir igual a todo mundo. Não importa o que ele tenha. Entende? Se está triste, se está feliz, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem saúde, se não tem saúde. Você é a mesma coisa. Você, com as pessoas em sua volta, com o chefe, com líderes ou pessoas de rua, ou do outro lado do mundo, você é igual a todos. Entende? Essa é a sensação que você vai ter, de ser igual a todo mundo. Tá? E a gente está aqui para expandir isso, para curar essas memórias negativas que a gente carrega no inconsciente estão refletidas no nosso corpo, tá? Muitas das memórias são reflexos no nosso corpo. As pessoas com quem a gente convive, a gente guarda memórias negativas, limpar todas essas questões. E ajuda você a dissipar, dissolver completamente essa sensação falsa de inveja, tá? E aí a limpeza emocional, ela vai, mas ela vai certeiro nesse lugar. Não tenha dúvida, sabe? Mesmo que você tenha dúvida,
você consegue limpar com a ferramenta EFT a dúvida que você tem, entende? E é só você pegar uma cena, olhar essa cena na sua mente, uma cena de dor, de inveja que você sentiu por alguém, por uma pessoa, ou uma situação, a pessoa recebeu um benefício, alguma coisa assim. Você olhou, você sentiu isso, vê se você pega essa cena, vê se você está dentro da cena, está fora da cena. Se você estiver dentro, tem mais carga emocional negativa. Quanto mais colorida tiver a cena, mais carga emocional negativa também tem. Você faz a frase de preparação, mesmo que nesse dia eu estava sentindo muita inveja dessa pessoa, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja vendo essa cena na minha mente, eu estou sentindo muita inveja dessa pessoa, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que nessa cena eu esteja sentindo muita inveja dessa pessoa, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Você vai fazer a frase de preparação e vai se perdoar profundamente e completamente sempre, tá? Principalmente para quem está começando. Aí você vai olhar para a cena, vai contar como que está essa cena. Você está sentindo a inveja? Aonde está a inveja no seu corpo? Gradua de 0 a 10. Ah, tá bem alta. É um aperto no peito, é uma vergonha, um sentimento de vergonha. Aonde está essa vergonha? Aí você vai abrindo isso só para você, para mais ninguém. Entende? Senta sozinho no seu quarto e vai limpando isso com você. Aí você vai tocando nesses pontos aqui que eu estou apontando, ó, tocando nos pontinhos, abaixo do olho, no ossinho que tem, abaixo do nariz, e vai falando o que você está sentindo referente a essa cena. Você vai falar tudo o que contém nessa cena e tudo o que está sentindo ao olhar para essa cena. Tudo que você está sentindo. Ai, agora estou sentindo um nó na garganta. Ai, agora estou sentindo uma tristeza, uma vontade de chorar. Ai, eu estou com pena de mim. Ai, eu estou com pena do outro, da outra pessoa. Você vai tocar nos pontos e vai falar tudo que você está sentindo, até esgotar. Qual é o final da limpeza emocional? É você olhar para a cena e sentir paz no corpo. Tá? Uma paz absoluta. Entende? Porque essa é a sua real natureza, é a paz. Aí você vai olhar somente para essa cena, tá? Você vai olhar, vai contar essa história para você de novo e vai olhar, observar o que o seu corpo sente. Quem que vai ser a sua referência? As emoções. Aí você vai olhar, observar as emoções e vai ver que não tem nada, que você está em paz, entende? Esse é o processo da limpeza emocional. O que mais? Essa inveja que eu coloquei aqui, a inveja é inconsciente, não percebe. Ah, essa inveja ela é inconsciente, quando você vê, você não percebe. Eu lembro que, alguns dias atrás, me foi revelado que no meu campo, o que que era? Eu estava vendo um monte de cabecinha e um monte de olhinho com luzinha, assim, pessoas que estavam sentindo inveja ao me ver, mas pela minha alegria, pela minha disposição, entende? E aí, na outra pessoa, fica marcado no campo vibracional dela, as pessoas, a inveja, entende? Quem vai explicar isso muito bem sobre esse assunto eu vi nas redes sociais, gente, no Instagram. Era um padre exorcista, somente, ele falava somente de inveja, tá? É exorcista. Você vê que o negócio é bem baixo, bem lá embaixo mesmo, sabe? Eu não sei falar tudo sobre o tema a inveja, eu não tenho como entregar isso, eu não tenho esse conhecimento. A única coisa que eu tenho para entregar é a minha experiência e o quão a limpeza emocional foi eficaz. Mas sobre o tema, o que ela causa na vida da outra pessoa e de quem sente profundamente, quem vai saber explicar mesmo são as pessoas que lidam com isso, né? Então, na internet, eu vi 2 ou 3 vezes um padre exorcista falando sobre inveja. Então, existe um padre exorcista falando que limpa isso, tá? Então, ele tem ele é muito mais estudado, ele tem muito mais entendimento sobre esse sentimento prejudicial, tá? Então, eu recomendo para quem quiser saber mais sobre esse tema, mas a única coisa que eu posso entregar para vocês é isso, é que você precisa assumir isso, abrir isso somente para você, porque é libertador. Não só o sentimento de inveja, quanto tantos outros sentimentos. Abrir essa situação para você, tá? O que mais?
Não são coisas, é energia, tá? Assumir para você que muitas vezes se sentiu inveja, que muitas vezes não são coisas, é uma energia, a alegria que a pessoa tem, a disposição que a pessoa tem, o relacionamento feliz que a pessoa tem. A André vai dissipando essas energias e encontrar. Então, a hora que você abre, você dissipa essas energias negativas e você vai encontrar com a sua real natureza, que é amor, que é harmonia. Tudo vai sendo dissolvido, dissipado dentro de você, entende? Transmutado, porque as energias elas não dissolvem. Eu falo dissolver porque você fica tão leve quando você faz a limpeza emocional, o seu corpo fica leve, parece que você flutua depois quando você passa por um processo de limpeza emocional. Sabe aquelas pessoas que andam carregadas, envergadas na rua? Ou então você sente ela muito pesada, é porque ela está retendo emoções. Ela retém emoções, ela retém tristezas, amarguras, mágoas, ressentimentos. Isso pesa no campo dela. E a hora que você vai abrir, não precisa abrir para ninguém, repito, não precisa abrir só para o terapeuta, né? Se você quiser pagar um terapeuta, só a hora que você abre isso, vai limpando isso, você vai ver o quão leve que você é, entende? E aí eu digo assim, ela não tem fim, tá? A limpeza emocional não tem fim. Enquanto a gente estiver aqui, vai sempre ter questões a serem curadas, a serem limpas, tá? Então aqui é uma escola da vida. Então a gente vai, eu estou entregando isso para vocês, mas eu estou sempre observando a minha mente, olhando, eu saio nas ruas, eu converso, eu vejo. Então eu estou sempre me relacionando, eu vejo o que eu estou sentindo, eu observo a minha mente o tempo todo, tá? Porque tudo aqui é uma escola, a gente está aqui para se curar, para expandir. Quanto mais você se cura, mais você expande a sua consciência. E mais feliz você fica, mais em paz você fica, mais próspero você fica, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!